Olá pessoal, aqui professor Leonardo Leal. Hoje eu vim falar sobre um tema muito importante no direito do consumidor. Na verdade, a gente pode dizer que é um dos temas mais importantes, até por ser um dos temas que ao longo da história do direito do consumidor já foi certamente o mais debatido entre todos. Trata-se da relação de consumo. E aí é evidente que para um vídeo dessa natureza, que é um vídeo mais curto, eu vou tratar apenas de alguns aspectos dessa relação de consumo, pois não seria viável abordar todos eles aí nesse tempo que nos é proposto para o formato do vídeo. É importante dizer que a relação de consumo ela tem que ser formada necessariamente aí por dois polos. De um lado aquele que é o consumidor, do outro lado aquele que é o fornecedor. E aí o CDC, a Lei 8.078, ela tomou o cuidado de regular, de determinar tanto o conceito de consumidor quanto o conceito de fornecedor. Esses dois conceitos constam do Código. Houve uma preocupação do legislador nesse sentido, na consciência de que se tratava de uma legislação nova, uma legislação que surgia no nosso ordenamento jurídico e que, portanto, merecia toda esta atenção e todo este cuidado na sua conceituação. Não obstante isso, isso foi objeto de muitos debates, de longos e intensos debates e de decisões judiciais divergentes, até mesmo nas mais altas cortes do país. O STJ e o STF tiveram já que se pronunciar aí sobre a questão da relação de consumo em mais de uma oportunidade, em mais de um momento. E o que a gente percebe, um fator interessante, é que ao longo da história sempre houve um grande grupo de pessoas tentando se enquadrar no conceito de consumidor e um grande grupo de pessoas tentando fugir do conceito de fornecedor. Porque sempre há aquela percepção de que o CDC é uma norma que é boa, é positiva, é protetiva ao consumidor, portanto é vantajoso enquadrar-se no conceito de consumidor. E de outro lado, aquela visão de que é muito ruim, é muito desgastante, é muito exaustivo, exige-se muito do fornecedor, exige-se muitas obrigações do fornecedor, portanto é ruim aquela situação, é melhor eu tentar escapar, fugir desse conceito de fornecedor. De um modo geral, os conceitos de consumidor e fornecedor constam do Código, o consumidor está lá no artigo 2º, já foi até objeto de outras abordagens aqui nossas, mas o artigo 2º resumidamente vai dizer que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final, na condição de destinatário final. Sendo essa destinação final desdobrável em dois aspectos: o aspecto fático, não repassar o produto ou serviço adiante, ficar com ele para si, usufruir diretamente dele, e o aspecto econômico, que é não utilizar aquele produto ou serviço como incremento de sua atividade negocial e assim gerar lucro, gerar retorno financeiro a partir disso. Quem se enquadra aí no duplo aspecto vai ser considerado consumidor, vai ter sua vulnerabilidade presumida, vai usar de todos os institutos do Código. O STJ, depois de uma certa inconsistência e divergência de entendimento no âmbito do próprio tribunal, consolidou o seu entendimento no sentido da aplicação daquilo que ele chama de teoria finalista ou teoria minimalista, ou seja, para ser consumidor tem que se enquadrar no duplo aspecto. Não se enquadrando nesse duplo aspecto, aí há a possibilidade de se aplicar o Código desde que se demonstre a presença da vulnerabilidade. E a vulnerabilidade deixa de ser um requisito e ela passa a ser, deixa de ser uma presunção, e aí ela passa a ser um requisito, ela precisa ser demonstrada. Em outro vídeo, a gente fez uma abordagem aqui sobre a vulnerabilidade, as espécies de vulnerabilidade, e aí eu recomendo que, se você puder, retorne lá para assistir e entender como essa vulnerabilidade pode ser demonstrada em cada uma das situações, em cada caso concreto. Já o conceito de fornecedor é um conceito bastante amplo, o conceito que vai trazer aí diversos aspectos, como as atividades inerentes à cadeia de fornecimento de produtos e serviços. Porque aí o CDC vai considerar fornecedor qualquer tipo de pessoa, pode ser física ou jurídica, pública, privada, nacional ou estrangeira, e até mesmo entes despersonalizados, que desenvolvam qualquer tipo de atividade. Pode ser, inclusive, ele elenca lá de modo exemplificativo: atividade de montagem, produção, criação, importação, exportação, comercialização, distribuição de produtos e prestação de serviços.
Então, no primeiro momento, numa primeira leitura, poderia-se ter a impressão de que nada escapa ao CDC, né? Nada escapa à relação de consumo. Entretanto, também não é bem desta forma. Ao longo do tempo, como eu já falei, muitos foram os que tentaram, as discussões já foram bastante intensas. A STJ, inclusive, chegou a sumular alguns assuntos, como, por exemplo, mercado financeiro, mercado de previdência privada, mercado de plano de saúde. Aí você vai ter súmula 297, súmula 563, súmula 608, que eu vou colocar, inclusive, aqui os links na descrição do vídeo para que você possa observá-las e lê-las e entender os seus conteúdos. Mas em alguns momentos, realmente, embora se pareça uma prestação de serviço, ou até seja uma prestação de serviço, a aplicação do CDC é afastada. E aí eu vou destacar dois desses pontos, dois desses elementos, essas situações, em que você tem uma situação de que no senso comum pode parecer uma prestação de serviço, pode parecer enquadrar-se como uma relação de consumo, mas não se enquadra, conforme o entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, do próprio STJ. Primeira situação que eu destaco e que muitas vezes as pessoas têm até uma certa dificuldade de entender é a relação de condomínio, né? Inúmeras vezes eu percebo condôminos querendo invocar a aplicação do CDC numa situação com o seu respectivo condomínio. Mas a jurisprudência do STJ ela é muito clara, no sentido de que não se aplica Código de Proteção e Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre o condômino e o condomínio, especialmente em relação aos serviços desenvolvidos ali em prol do condomínio, a manutenção das áreas comuns, as contratações e coisas do gênero. A relação é toda regulada pelo Código Civil, né, que tem uma ampla regulamentação acerca de condomínio, condomínio edilício, outras espécies de condomínios, e, portanto, não se sujeita ao CDC, até porque não há ali claramente uma prestação de serviço. O que existe é uma relação jurídica diferenciada de formação de condomínio, que vai ter bens em comuns, né, que vai ter ali propriedades comuns e propriedades de âmbito estritamente privadas, áreas privativas e áreas comuns. E outra situação é a situação da prestação de serviços advocatícios. A relação entre o cliente e o advogado, também segundo o entendimento do STJ, não se sujeita à órbita do Código de Proteção e Defesa do Consumidor por conta da aplicação do Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906, uma relação jurídica, portanto, diferenciada, uma prestação de serviço de natureza diferenciada também, onde o cliente tem que outorgar uma procuração ao advogado, tem que haver um vínculo de confiança bastante efetivo, e aí essa e outras circunstâncias ensejam a justificativa para a não aplicação do CDC. Particularmente na minha visão pessoal, em relação ao condomínio, né, eu concordo, entendo que a posição do STJ é correta, mas em relação à prestação de serviços advocatícios, aí eu já discordo. Eu penso que ela é sim uma prestação de serviços e que deveria se sujeitar à aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, como diversas outras prestações de serviço assim o fazem. Essa retirada não me parece adequada na minha leitura, com todo respeito ao posicionamento contrário. Fique, portanto, pessoal, muito atento quando você for atender uma situação, analisar uma relação de natureza contratual, para observar se ela realmente se sujeita ao CDC, tendo em vista que essa relação contratual pode ser de natureza civil, de natureza empresarial, de natureza trabalhista, enfim, de outro viés e que, portanto, se sujeitaria a outra legislação. Vale muito a pena também estar atento aos posicionamentos, especialmente os do STJ, para que você possa ou invocar a aplicação do CDC ou invocar a não aplicação do CDC, conforme seja aí a tese a ser levantada e a pessoa que você esteja representando. Muito obrigado então por assistir mais esse vídeo, um grande abraço e até a próxima.